do nosso Drive. Opa, foi. Tá aparecendo aqui agora. Ah, tá. Posso? Fica à vontade. Então, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer e parabenizar a Liga de Patologia Animal por esse evento, né? E pelo convite que me fizeram. Então, quando fizeram esse convite, eles deixaram livre para eu escolher o tema que eu quisesse, eu me sentisse à vontade. E aí surgiu a ideia de falar justamente o que eu estou trabalhando no meu mestrado, que é estudo de alterações ósseas em boto cinza. Então, como já foi apresentado, meu nome é Márcio Alain, estou terminando o mestrado. E para iniciar a conversa sobre as alterações ósseas, primeiramente a gente tem que... eu trouxe para vocês uma pequena introdução sobre os animais marinhos. Então, os animais marinhos são aqueles que têm parte da sua vida ou totalmente da sua vida relacionada aos oceanos. E lembrar que os oceanos, eles são responsáveis por grande parte do oxigênio do planeta. E o ser humano, quando interfere nas relações do ecossistema, interfere também direto ou indiretamente nesse ambiente. A partir do ecossistema desequilibrado, podem surgir casos de doenças emergentes. Que são isso? São doenças que anteriormente não vinham acontecendo e a partir de certo momento passa a ser relatado. Tanto é que a gente está vivendo um período que pode ser chamado também de uma doença que pode ser chamada também de uma doença emergente. Olhando passando aí por esses sites, encontrei essa notícia, que os oceanos possuem pelo menos 200 mil espécies de vírus estudadas ou relatadas. O interessante nessa notícia é que, na verdade, essa notícia é uma entrevista com o autor desse artigo aqui embaixo. Ele diz assim: o organismo não afetam os seres humanos, mas tem impactos significativos na vida marinha, como se a vida marinha não interferisse na vida humana ou a vida humana não interferisse na vida marinha. Mas nesse trabalho, fui ler com calma, ele fala que das espécies de vírus encontradas nos oceanos, grande parte dela ainda não foi identificada. Então, não podemos dizer com certeza que esse vírus não possam ter potencial patológico. Então, dos animais marinhos, eles servem para estudo como indicadores de saúde ambiental. Porque uma vez que esse ecossistema está desequilibrado, de alguma forma esses animais vão sentir esse desequilíbrio. E aí, também são considerados como animais sentinelas, porque possivelmente algumas doenças que podem estar acontecendo ali podem ser desencadeadas e os primeiros animais a serem afetados podem ser esses mamíferos marinhos. E das doenças que acometem eles, algumas podem ser de caráter zoonótico. Essa figura aqui, que é de uma histopatologia, é de um trabalho relatando um caso de neurobrucelose em humanos.
E a brucela identificada nesse trabalho é de origem desses animais marinhos. Talvez seja a brucela 7, mas eles não chegaram a concluir nesse sentido. E eram pessoas que não tinham contato direto com animais, com esses animais. Eles eram carregadores de peixes que se infectaram de alguma forma. Então, como a gente está trabalhando e como acontece a logística de trabalho com animais marinhos? Os grupos principalmente aqui no Pará, os grupos estão localizados ou em Belém, ou no caso aqui em Castanhal. Então, dificilmente, na verdade, não existe grupos diretamente que estão fixados, que se encontram diretamente nas praias ou na região litorânea. Então, como acontece? O animal que encalha, pode estar vivo ou morto, ele é encontrado por uma pessoa, seja um morador, seja pescador, seja turista. Essa pessoa, ela vai acionar os órgãos responsáveis, seja Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Ambiental, bombeiros, e esses órgãos vão contactar os especialistas para irem até o local. Interessante que esses especialistas não estão no local onde estão acontecendo os encalhes e, por exemplo, a gente já acompanhou no laboratório, que nem sempre o deslocamento é viável ou demora muito tempo. Por exemplo, se um animal hoje ou agora morrer ou encalhar no Marajó, levará um tempo para que essa equipe se prepare e vá até lá. Acontecendo o deslocamento, se vê como está o animal, se caso ele estiver vivo ou morto também, para ser feita a avaliação da situação. Esse resgate, o que acontece? Se o animal está vivo, a gente tem que pensar 3 formas. Se esse animal tem condições de ter uma soltura imediata, se esse animal precisa de cuidados, se esses cuidados poderão ser ofertados no local ou precisa ir para o centro de reabilitação, ou se esse animal precisa ser eutanasiado, caso as condições fisiológicas dele estiver muito afetada. E caso também o animal já se encontrar morto, a gente tem que pensar, é possível realizar necrópsia? É possível realizar necrópsia no local? É possível realizar a necrópsia em outro local mais adequado, tipo como uma sala de necrópsia? Mas tudo isso, entre o encontro do animal até o resgate, pode levar um tempo muito, muito grande. E para encalhe, tempo é o que a gente não pode perder. Existe também, aqui nesse encontro animal, 2 situações que a gente tem que levar em consideração. A primeira é da pessoa que está encontrando, né? Geralmente é pescador ou morador da vila, da praia, quer que seja. Essa pessoa, primeiramente, ela tem que ter consciência de que aquele animal, por mais que seja rotina na vida dela, aquele animal é importante para estudo. Então, primeiramente, a gente tem que conscientizar essas pessoas que aquele animal é importante. E outra coisa é a situação da cultura da região. Por exemplo, acho que alguns sabem aqui das lendas que envolvem esses animais, principalmente os botos. Que se tem uma mística, uma ritualística em cima desses animais. Então, para iniciar esse trabalho de pesquisa, nós precisamos trabalhar com essas comunidades, com essas pessoas tradicionais. E isso nem sempre
é fácil. Então, assim, existe a necessidade da pesquisa estar relacionada com essas comunidades. Na figura aqui ao lado, a gente observa duas situações, que é do grupo de estudo de mamíferos aquáticos, o GEMAN, que é ligado ao Museu Paraense Emílio Guild, fazendo essa educação em relação à importância da conservação das espécies. Então, a educação ambiental é importante, mas nem sempre é viável. Então, aquele pescador lá que tem seus anos e anos de experiência, dificilmente a gente vai convencer ele que aquele animal é importante para a necrópsia ou para qualquer outro tipo de estudo. Então, a forma mais fácil de trabalhar nas comunidades é trabalhar com as crianças. E além da facilitação das pesquisas a campo. Retornando lá à história de que a geografia do nosso estado não que não ajude, mas temos dificuldades grandes devido às grandes distâncias que se encontram as praias, e às vezes os acessos a elas são difíceis, nem sempre dá para chegar com um carro, aí precisa de outros transportes alternativos, como canoa, barco, balsa. Então, como nós estamos estudando os animais aquáticos? Primeiro, pelo conhecimento popular, né? Então, trabalhar com entrevista das populações que moram na faixa litorânea. Outra coisa é a partir de estudos observacionais, que nós vamos trabalhar apenas estudando o comportamento desses animais. E, por fim, estudos com carcaça. Então, grande parte do que a gente sabe desses animais é oriundo de carcaças que encontramos na praia. Aqui a figura mostra aquele caso daquela baleia que virou notícia por aí, que estava no meio da mata, tudo mais, agonista, enfim. Mas grande parte do que a gente estuda é a partir desse ir ao encontro das carcaças. E como a equipe aqui dá para ver que o local onde ela está é um local distante do local onde o grupo estava, né? É o local de difícil acesso, e como a gente pode ver, a condição da carcaça aqui já está um pouco passada. Então, o tempo que se levou para chegar até lá também afetou e afeta, e pode afetar, na verdade, as condições de estudos. Então, por que estudar os ossos? Por que o Márcio foi estudar os ossos? Primeiramente, os ossos, ele não é só uma arquitetura de sustentação dos outros órgãos, ele também é um órgão biológico. E sendo um tecido, na verdade, biológico, ele responde às condições em que o animal passou e está passando naquele momento. Ele responde às injúrias igual qualquer outro tecido. E nas necrópsias, principalmente quando a gente fala em animais, qualquer animal, na verdade, mas a gente vê isso nas necrópsias de animais domésticos, que o osso, o tecido ósseo como um todo, ele é negligenciado, a não ser que exista requisição, histórico, mas isso aplicado em animais silvestres é difícil, e animais silvestres aquáticos, pior ainda. E acaba, por fim, que a gente só vai encontrar esse animal em estado avançado de decomposição. Então,
passar para minha no que eu estudei de verdade. O trabalho realizado no laboratório e que é, na verdade, a minha dissertação, está relacionado às alterações morfológicas e patológicas de coluna vertebral de Sotalia guianensis, que é o conhecido boto cinza. E o boto cinza tem uma distribuição em toda a costa brasileira e é o mais encontrado na coleção do Museu Emílio Guild. E das alterações que nós estudamos e encontramos nesses esqueletos, nós classificamos em 4, que é as alterações congênitas, as alterações de hiperosteose, as alterações infecciosas e as alterações senil-degenerativas. Então, as alterações congênitas. A figura aqui, é uma figura representativa da última cervical, sendo que esses animais têm 7 cervicais, e normalmente aqui apresenta algumas anomalias que já foram estudadas e relatadas nessa espécie. Então, esse tipo de alteração, ela serve principalmente para estudos comparativos de diferentes espécies. Por exemplo, se compararmos as populações de Sotalia guianensis da região norte com a região sul, ou região sudeste, notamos que existe uma frequência maior das alterações congênitas nas regiões sudeste. Isso indica que existe relação, que essa alteração tem a ver com a distribuição populacional, relacionada também à variabilidade genética entre as populações. Em relação à hidrodinâmica dessa alteração, notamos que essas alterações são encontradas tanto em animais bem jovens, filhotes, como animais que já têm alteração de alteração degenerativa. Quer dizer que o animal nasce, cresce e vai morrer por outra coisa, e essas alterações permanecem. Então, talvez, nós não temos como afirmar que esse tipo de alteração não tem tanta importância na hidrodinâmica, dos animais, e, por consequência, não tem alteração na vida deles. Então, essa figura aqui, as imagens, na verdade, mostram as alterações que nós estamos encontrando. Então, a primeira figura, mostra a última cervical normal. Essa aqui, com não fechamento do arco neural, não sei se está para ver. E as duas figuras embaixo mostra essa projeção lateral. Que aqui, a gente não encontra na de cima. Essas alterações aqui, na literatura, são chamadas de costela cervical ou falsa costela. Na verdade, é só uma projeção da própria vértebra. E essas alterações, como já disse, não afetam diretamente, ou achamos que não afetam diretamente a vida do animal. Diferente dessa alteração aqui, dessas alterações. Aqui é um relato de um nariz de garrafa, ou um ovinho nariz de garrafa, mostrando uma bicabeça. Essa alteração, ela é uma alteração congênita, mas essa alteração aqui é incompatível com a vida, diferente daquelas alterações que nós estamos encontrando e vamos relatar. Passando agora para as alterações degenerativas. Essas alterações, geralmente, elas estão ligadas à idade. Então, animais considerados maduros
são animais que na avaliação osteológica, esqueci de falar isso, que para avaliar o esqueleto, nós temos alguns padrões, algumas chaves de identificação em relação à idade. Então, mas também isso é uma idade relativa, porque nós não conseguimos precisar ao certo a idade do animal, a parte só avaliando a coluna. Então, as alterações degenerativas elas são encontradas em animais considerados maduros. As alterações degenerativas de coluna vertebral são chamadas de espondilose, e elas são oriundas de alteração do disco vertebral. Se as alterações de disco vertebral são encontradas, essas alterações são chamadas de discoartrose. Ou seja, a discoartrose é uma condição para que surja as espondiloses. Caracterizamos essas alterações degenerativas pela presença de osteófitos marginais. Vai aparecer aqui depois uma figura que eu vou mostrar melhor para vocês. Mas os osteófitos marginais são projeções ou neoformações no corpo vertebral, aonde o disco está sofrendo degeneração. Em casos mais graves, pode ocorrer a formação de cidesmófito, que é uma condição, uma pré-condição para que surja as anquiloses de vértebras. E em alguns casos, pode-se encontrar as erosões de placa devido à degeneração, o disco intervertebral some, né? E essas placas, as placas terminais, são expostas à erosão. E aqui a gente tem a figura representando uma alteração degenerativa. Como falei, o corpo vertebral, aqui, a superfície é uma superfície com erosão, e marginalmente nós temos crescimento meio que irregular, porque está se tratando de uma alteração degenerativa, então precisa de um tempinho. Isso vai diferenciar muito lá na alteração inflamatória. Então, essa condição aqui, nós classificamos ela como alteração degenerativa ou espondilose. Em relação às alterações inflamatórias, essas alterações, elas, diferentes das alterações degenerativas, podem ocorrer em qualquer idade. No entanto, tem alguns autores que defendem que as alterações são mais recorrentes em animais juvenis. E aí, alguns outros dizem que não, aí eu não vou entrar na briga. Mas essa alteração, ela é caracterizada principalmente por alteração de lise óssea. E essas alterações de lise ósseas, ela vai formar neoformações ósseas irregulares e bizarras, que diferem lá da alteração degenerativa. As vias de infecção, didaticamente, são divididas em duas. Existem outras, mas didaticamente vamos falar sobre essas duas. Que é a hematógena, em que o agente etiológico está presente no sangue e consegue chegar aos ossos. Por isso que quem defende que a idade afeta essas alterações é porque eles defendem que os ossos, quando o animal é maduro, ele se torna menos vascularizado. Outros dizem que não, que o osso permanece vascularizado, e se houver uma alteração de chegar o agente etiológico lá e causar uma inflamação, essa vascularização é reativada. E, por extensão, que seria
uma alteração inflamatória próximo ao osso, no caso que a gente está falando de vértebras, e essa extensão da lesão pode chegar a infectar os ossos. Bom, uma coisa que devemos considerar aqui é que o material que nós estamos trabalhando, que a patologia está trabalhando, são animais que foram que passaram por um processo de descarne, foram para maceração e estão depositadas no Museu Emílio Guild. Então, esse processo todo, ele não nos permite a identificação do agente etiológico. Mas podemos supor alguns agentes etiológicos que podem estar acontecendo. Então, nos animais domésticos, nós encontramos bactérias, fungos, até mesmo os vírus, causando alterações inflamatórias. Só que, como falei lá no início, existe uma bactéria importante de saúde pública, que é a brucelose. Então, existem duas bruceloses, duas espécies de brucela relacionadas com animais domésticos. A brucela 7, afetando os cetáceos, e a brucela ineptis, se não me engano. Dessa brucela 7, já foi encontrado, em alguns autores encontram ela afetando os ossos de cetáceos. E aqui no Brasil existe um trabalho de um grupo lá do Sudeste que já identificou esse tipo de brucela em sotaliguianenses, no Porto Cinza. Então, uma possibilidade das alterações inflamatórias é a brucelose. Só que, repetindo, nós não temos condições de chegar ao diagnóstico etiológico. Então, aqui é uma figura mostrando um exemplo de uma alteração inflamatória. Se vocês lembrarem lá da alteração degenerativa, é totalmente diferente. Aqui são duas vértebras que se uniram, né? Vocês estão vendo que elas estão unidas, e tem uma formação mais irregular, mais grotesca, que é típico das alterações inflamatórias. Aqui também, às vezes formam essas crateras, essas bolhas, que no animal vivo isso aqui era áreas de abscesso. Ok? E aqui uma radiografia daquela mesma peça. Nota aqui, projeções irregulares, alterações de lise óssea, o osso perdeu aqui a parte do componente, mas nessa figura aqui a gente pode observar o quê? É animal maduro e a relação do disco vertebral, ele aparentemente permanece intacto. Desculpa. Ok? Então, lise óssea, projeções irregulares, caracterizando uma alteração inflamatória. E possivelmente essa alteração inflamatória por via de extensão. Não, isso. Não, desculpa, por via embólica. E aqui um exemplo do que seria uma alteração de extensão. Foi encontrado em uma fêmea de sotaliguianenses duas vértebras com alterações, e dentro dessa alteração, encontrado um ferrão de arraia. Notem que onde estava localizado esse ferrão, formou uma cápsula de osso, né? Uma neoformação óssea, quase irregular na verdade, e afetou a placa terminal dessa vértebra.
notando aqui, ó, gente, que esse animal, apesar de tudo, apesar dessa alteração aqui estranha, ele não morreu imediatamente com essa alteração. Que a gente pode notar que houve tempo de formar toda uma resposta tecidual a essa lesão, a essa injúria. E aqui, ó, temos duas vértebras torácicas de diferentes animais. Esse aqui é um animal imaturo, porque não terminou a consolidação do disco da placa terminal, e esse aqui está completo. Nessa alteração aqui, ó, a gente vê lice óssea e um aumento ósseo, chamado hiperostose. E aqui também, ó, uma lice óssea e essa neoformação adjacente. E, por fim, nós classificamos esse outro tipo de alteração, que é a hiperosteose. Na verdade, a hiperosteose é um termo que nós usamos quase genérico para todas as outras alterações. Que, por conceito, a hiperosteose é, na verdade, um aumento tecidual a uma injúria. Então, a gente vai encontrar isso na alteração degenerativa e na alteração inflamatória. Só que aqui, nesse grupo, nós chamamos de hiperosteose para dois tipos de resposta. A primeira, que é a resposta traumática ou fratura. Para a fratura, apesar de tudo, o trabalho em coluna vertebral não é tão eficiente. Por quê? É necessário uma condição ideal para que nós encontramos no estudo osteológico essas fraturas. Primeiro, não pode ser um trauma muito leve, então tem que ser um trauma moderado e que atinja a coluna. E também não pode ser um trauma fatal, porque quando a gente vai avaliar, esses traumas fatais geralmente ou normalmente não vão ter resposta tecidual. Então aí nós não conseguimos diferenciar o que é um osso quebrado por algum motivo de um trauma, de uma fratura propriamente dita. E a hiperosteose idiopática, que é encontrada em alguns casos que eu vou mostrar aqui na frente. Então, aqui, ó, um exemplo de fratura. Então, a gente vê esse segmento do processo de antiverso íntegro. Quando a gente compara o outro lado, ele parece que falta uma parte, e na parte final, tá dando só aqui. E na parte final parece que tem um aumento tecidual. Então, foi uma resposta. Foi uma resposta do tecido quando o animal estava vivo. Como eu já falei, se o animal teve um acidente fatal, geralmente não conseguimos ter esse tipo de resposta. E aqui uma fissura numa região caudal, numa vértebra caudal. E aqui com aumento tecidual, que consideramos de hiperosteose. Tá. E aqui é onde eu me enganei todo esse tempo. Que nesses casos, eu encontrava muitos casos desses aqui, e aqui julgava isso como alteração de fratura. Ou alteração traumática de fratura, né? Porque a gente, quando eu via, olhava isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Essas formações em processo transverso. E aí julgava que isso aqui era, na verdade, um calo ósseo. Ou seja, teve a fratura e regenerou. Só que nós fizemos
a radiografia dessas peças. E aí nós encontramos, ó, na verdade, não se tratava de fraturas em si, porque não tem a área de sífilis ou coisa parecida que poderia indicar isso. Na verdade, isso aqui parece mais uma reação fisiológica do animal. E aí, na literatura, encontramos que existem em alguns outros cetáceos e também em outras espécies, uma condição que é chamada de hiperosteose idiopática difusa, que existe controvérsia do que seja isso. Alguns autores julgam que isso aqui seria uma injúria causada por uma alta tensão de ligamento, outros dizem que não, que isso aí é fisiológico mesmo. E tem gente também dizendo que isso aqui seria uma alteração que iria ser classificada como alteração degenerativa, porque a maioria desses animais dessas alterações são encontradas em animais maduros. No entanto, no nosso trabalho nós encontramos também em animais imaturos. Por fim, uma consideração final é sobre a importância do estudo para a preservação. Uma vez que esse estudo ele permite que nós realizarmos identificar as populações em relação à distribuição genética e em relação às patologias. E que os acervos osteológicos dos museus eles são importantes para estudo, para estudo desse tipo. Então, o GEMAN existem vários animais depositados lá, e que esse tipo de estudo eles possam ser feitos de maneira que para elucidar algumas coisas sobre sanidade dos animais. E era isso. Obrigado. Obrigado, Márcio. Foi realmente um pouco confuso, porque para a gente não é uma coisa que é muito comum estudar os ossos. Mas para ti que já está mais dentro desse assunto, além dessa questão de olhar visual macroscópica e do raio-x, teria alguma técnica que vocês utilizam de microscopia? Assim, Thiago, uma vez que esses animais fala de microscopia, né? Mas uma vez que a gente tem esse material já tombado e depositado no museu, é difícil a gente trabalhar com histologia desses casos. Então, necessariamente, esses animais eles precisariam, na necrópsia, identificar esse tipo de lesão. E, além do mais, existem outras técnicas de diagnóstico por imagem, como a tomografia, que poderia elucidar mais coisas sobre esses casos. Ah, entendi. Estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta, mas aparentemente não. Mas realmente parabéns pela palestra, foi muito boa. Mostrou coisas que a gente não costuma ver, como eu já disse, e essas lesões ósseas são negligenciadas mesmo nas necrópsias de animais domésticos, como tu falaste no início. Então, se alguém tiver alguma coisa que quiser falar, quiser mandar no chat, pode ficar à vontade. Oi, pessoal. Vou até ligar aqui um pouquinho a minha câmera. Falar um pouquinho, acho que o Márcio já sabe. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Kelly, sou ex-residente lá do Hospital Veterinário. Acabei de sair desse processo de residência silvestres e adentrei agora no mestrado. Mas a verdade é que o meu histórico ele veio muito antes da veterinária. Antes disso, como bióloga, que foi a minha primeira formação,
eu fiz parte de alguns anos do grupo de pesquisa que o Márcio agora relata as amostras coletadas, boa parte dessas amostras fui eu que tombei. Então, até ele vai brigar comigo, que tem muito material aí que a gente deveria ter publicado, ainda não publicou, prometo que vai sair essa matéria, esses artigos, já falei com a Renata. Mas, assim, só complementando muito do que o Márcio já falou durante a palestra, a gente tem muitas dificuldades, inclusive eu desenvolvi uma outra palestra, fazendo um pouco de propaganda aqui, mas desenvolvi uma outra palestra relacionada às dificuldades que a gente tem de fazer trabalhos com mamíferos aquáticos aqui na nossa região, principalmente voltados à avaliação clínica, a atendimento em campo, porque imaginem, assim como o Márcio falou, a gente está em Belém ou está aqui em Castanhal, e tem animal que encalha do outro lado da Ilha do Marajó. Então, tem vezes que você tem muita dificuldade de ter acesso até o animal, até para fazer um primeiro atendimento, um resgate, ou até mesmo para coletar o material, caso o animal tenha morrido, para análises de patologia, ou, inclusive, coletar esse material para tombamento no museu. Então, a gente tem que levar em consideração várias dificuldades que a gente passa nesse meio do caminho, porque a gente vive num ambiente que é muito quente, é muito úmido, tudo isso prejudica a qualidade da amostra. E aí, às vezes, a gente tem esses questionamentos quando a gente chega no laboratório ou chegava no museu e começava a se perguntar, essa alteração aqui é pós-mortem? Era uma alteração que o animal já tinha? Isso daqui será que foi fundamental para que provavelmente ele tenha encalhado? Então, assim, são muitos questionamentos que vão surgindo, né, no processo do campo e da avaliação de material coletado. Inclusive, o trabalho até que tu estava relatando, que é sobre cervicais, isso que a gente fala de, provavelmente não prejudicou a vida do animal, não foi um fator determinante para levar alguma injúria do animal durante a vida, a gente pode até dizer isso, por exemplo, com a espécie que está sendo estudada, porque o Sotalia guianensis, que é o boto cinza, ele tem uma característica de não ter muita movimentação de pescoço. Então, quando ele tem uma alteração de cervical e ele não precisa movimentar esse pescoço para os lados, isso daí não vai ser um problema ter, por exemplo, uma cervical com uma estrutura diferente que poderia, em outros animais, causar um desconforto, uma dor, prejudicar a locomoção. Então, nesses animais em si, a gente pode até citar olha, encontrei alguns esqueletos de animais adultos que tinham essa malformação e que provavelmente isso daí não foi o que levou o animal à morte. Mas se você for considerar, e isso faltam pesquisas, quem tiver interesse, corre atrás, vamos pesquisar, porque não tem muito assunto sobre isso. Mas, por exemplo, se eu for levar em consideração outra espécie que também temos aqui, que convive nas mesmas regiões do boto cinza, o próprio boto cor-de-rosa, ele tem uma conformidade esquelética diferente e comportamentos diferentes, ou seja, um animal que ele já apresenta movimentação de cabeça para os lados e também para cima e para baixo. Provavelmente é um animal que, se tiver uma malformação dessa, ele vai ter dificuldades de locomoção, vai ter dificuldades de se manter vivo, de ir atrás de uma presa, porque, imagina, é o mesmo que você está o tempo todo com um torcicolo, digamos assim. Então, muito disso a gente ainda tem que refletir, pensar, pesquisar, estudar. A gente, na nossa região, tem diversas limitações, seja geográficas, ambientais, falta de equipe, é muito difícil fazer campo em praia. Então, assim, quando a gente ia fazer monitoramento embarcado, monitoramento de praia, são trabalhos extremamente desgastantes. Muitas das vezes que a gente chega no local, você já encontra a carcaça em estados de decomposição muito avançada, então isso também limita bastante a gente na coleta de dados. E é isso, assim, eu acho que o que eu queria trazer de acréscimo do trabalho é isso, quem tem interesse é outra realidade, vão atrás, se informem mais, pesquisem, é uma área muito interessante, é uma coisa assim que
é de outro mundo. Para quem trabalha com cão e gato, para quem trabalha com grandes animais, vai ver que o mundo da área aquática é uma realidade assim muito além do que a gente está acostumado. E deixar aqui isso para vocês mesmos, essa pontinha de vão atrás, se informem, porque é um assunto que vale muito a pena da gente continuar pesquisando e aprendendo um pouco mais. Desculpem ter falado muito, mas só um acréscimo aí para a palestra do Márcio. Parabéns, Márcio. Obrigado. A gente agradece a tua participação tão especial. Realmente a tua palestra que tu fizeste foi incrível, muito esclarecedora e sempre trazendo essa instigação de busquem mais, porque a gente está precisando saber mais sobre isso realmente. E para mim é sempre incrível, porque eu adoro esse assunto, então... É meio louco, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com isso, todo mundo falava, meus amigos falavam, meu Deus, a Kelly que trabalha com osso de boto. Meu primeiro TCC foi com crânio de boto, e ninguém entendia o que eu estava falando. Mas é muito bacana. Se vocês tiverem interesse de seguir para o ramo da osteologia ou aprender um pouquinho mais sobre isso, seja em animal silvestre, seja também para animais domésticos ou de produção, é uma área que responde muita coisa. A gente começa a ver muito do geral, principalmente para quem está mais envolvido na patologia, começa a ver que tem muita coisa que influencia também a questão de ossatura, esqueleto, e vale muito a pena a gente continuar nesses ramos. Sim, sim. Obrigado, Kelly, pela participação. Até mais. Muito bem. E aí, Márcio, tem mais alguma consideração? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade sobre o que o Márcio passou para coletar esses ossos? O que quiser falar também um pouco sobre isso, Márcio, fica à vontade. Na verdade, como a Kelly falou, que esse trabalho surgiu por uma parceria meio que inusitada entre a patologia e o grupo do GEMAN. Então, quando a gente começou a trabalhar com esses animais, não sabia de nada, na verdade, sim, pouquinho, mas era uma coisa muito diferente para mim, nunca tinha tido tanto contato direto com esses animais. E aí me chamavam para ir para esse monitoramento de campo, de praia, na verdade, aí estava no paraíso. E aí o pessoal de lá falava, olha, de vez em quando a gente encontra alguma coisa estranha nos ossos. De vez em quando a gente tem alguma coisa ali. E aí a gente, vamos lá, vamos ver o que é. Aí começou esse trabalho e a gente está tentando levar. Tem muita coisa para fazer ainda, mas é o começo. Ok. E a gente, para quem não é daqui do Pará, mas para quem sabe da nossa região, como o Márcio falou mesmo, são regiões que imensas, com acesso muito, muito ruim. E por conta disso, tu já passaste por alguma situação assim, que tu, meu Deus, eu não esperava passar por isso. Tu tem algo a relatar sobre isso? Não tanto relacionado ao tema, mas dessa tua vivência, porque essa busca por material de mamíferos marinhos, animais silvestres em geral, é realmente muito complicada, como a Kelly disse. Então, o que tu pode falar sobre isso? Olha, para mim eu adoro isso, na verdade, porque foi a partir dessa vivência e atrás desses casos que eu fui conhecer algumas coisas, tipo, antes dos ossos e trabalhar com o pessoal do GEMAN, eu não tinha ido lá pro Marajó, não tinha conhecido a Udual. Teve um caso até que a gente foi lá para Guianés do Pará, que eu nunca nem sabia para onde ia. Então, aproveitei muito essa parceria que o grupo da patologia junto com o grupo do GEMAN fizeram. E é isso. Tá bom, Márcio. Realmente, muito obrigado pela palestra e agradecer também ao GEMAN por ter essa parceria junto com o laboratório que faz com que a gente tenha esse acesso aos materiais, não só dos ossos, mas também das necrópsias e tudo isso. Eu vou pedir para a Gisele falar alguma coisa, se ela já está presente aqui entre nós. Manifesto. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Márcio.
Oi, Gisele. Oi, oi. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Gisele. Como é que tá? Não tá travando? Não sei, mas eu tô um Não, pouco... Tá. É, eu começo, abro a apresentação, como vai ser? eu vou falar um pouco sobre a tua jornada até aqui, mas é algo bem básico, aí tu vai se organizando para Tá bom. apresentar. Bom, vocês podem ver que essa é a Gisele Cristine Castro Seade, ou Gisele Seade, que é mais comum conhecermos, e ela é médica veterinária formada pela Faculdade Integrados do Tapajós, que é a FIT de Santarém. E ela saiu de lá para vir fazer mestrado aqui em Castanhal, pelo programa de pós-graduação em Saúde Animal na Amazônia, que é o PPG São, pela Universidade Federal do Pará, e ela está fazendo o doutorado dela também no mesmo programa, e ela vai abordar agora sobre algumas sobre necrópsias de animais marinhos, me fugiu o tema completo agora, mas achados anatomopatológicos, na verdade, e pode ficar à vontade de... Tá bom, muita calma nessa hora, né? Vai projetando aí. Ah, e gente, como eu falei lá no chat, a gente da Lapan, de maneira aleatória, olha as pessoas que estão presentes e a gente vai botar numa tabela e as pessoas que Apareceu? tiverem, ainda não, e as pessoas que tiverem, está aparecendo agora, as pessoas que tiverem 75% da participação nas 4 palestras, que vão receber o certificado no final. Está aparecendo aqui, Gi. Tá Tá? ótimo. Tá. Pode ficar à vontade agora. O palco é seu. Tá bom. Obrigada, né? Quero agradecer o convite da Lapan, né? Eu vou falar do assunto que eu já tenho trabalhado há 6 anos, né? Que é com mamíferos aquáticos. Eu comecei o meu mestrado em 2014 e sempre gostei de trabalhar com animais silvestres, até pela minha formação lá em Santarém, eu sempre trabalhei com peixe-boi, lá tem um projeto no Zoofit, no caso, não sei se as pessoas conhecem, lá em Santarém, algumas pessoas já ouviram falar. Então, eu sempre trabalhei com mamíferos aquáticos, mais especificamente na parte de manejo, clínica do peixe-boi, né? Então, eu vou falar um pouco, né, do que eu já trabalhei, né, no meu mestrado e agora também no meu doutorado, né, mais precisamente com cetáceos, né. Trabalhei no meu mestrado especificamente só com boto cinza e agora no doutorado eu estou trabalhando com boto cinza e também com as baleias, né, com os grandes cetáceos. Então, o título da palestra é Estudo Anatomopatológico de Cetáceos Encalhados ou de Captura Acidental no Litoral Paraense. Cetáceos, né, ele vem da palavra do grego, que quer dizer ketos, que quer dizer baleia, né, e dentro dessa está distribuídos os botos, as baleias e os golfinhos. E eles são também subdivididos em odontocentes, como o próprio nome diz, né, eles são animais que possuem dentes, e os misticentes, que são animais que têm barbatanas, né. E em relação às enfermidades de cetáceos, é possível estudar esses animais através de encalhe, né, ou através de animais de cativeiro, ou captura acidental. E esses animais, eles podem ser acometidos por agentes virais, parasitários, fúngicos e bacterianos. E em relação aos virais, mais comum, né, ser por morbilivírus, herpesvírus e papilomavírus, que são os que são mais descritos, né, até o momento. Então, são trabalhos muito feitos também, já teve surtos, né, de animais com morbilivírus no Rio, e
aqui no Brasil existe um grupo bem formado, né, que trabalha com a patologia dos animais marinhos, que é um grupo que é no Nordeste, e um outro grupo que fica no Sul, que também fazem parte o professor Catão, né? Então, a maioria dos trabalhos com mamíferos aquáticos é do professor Catão, que a gente tem acesso aqui no Brasil, e agora a gente está dando os primeiros passos aqui no Norte, né, já que não tinha trabalho em relação à patologia em animais marinhos. E eles também podem ser acometidos por metazoários, né? No pulmão, o mais comum são os nematóides Holocercus brasiliense. Tem no estômago, principalmente os anisaquídeos, né? Que tem mais relatos, não só na literatura no Brasil, mas também mundialmente. Existem grupos que trabalham somente com anisaquídeos. Então, ele é bastante estudado, esse nematóide. E na nossa região, né, o trabalho de monitoramento, para saber qual espécie, é mais feito através de encalhe ou monitoramento, né, ativo, que eles vão no barco, vão visualizar quais são os animais, os mamíferos aquáticos que estão, e já tem um total de 24, entre elas já tem descrição de jubarte, boto cinza, boto vermelho e 2 espécies de peixe-boi. E falando um pouco da técnica de necrópsia, né? Os animais que entraram, né, que entram no nosso estudo, que são melhor para o exame histopatológico, são os animais que eles são de código 2 e código 3, que esse é um código internacional que tem para saber sobre as condições, se esse animal, dependendo da condição do código, para onde vai ser coletadas as amostras. No caso, o código 1 é um animal vivo, que aí é coletado sangue e suave, e outras coisas de um animal vivo. Aí o código 2 é a carcaça fresca, no caso, menos de 24 horas de morte. Vale salientar que a maioria das necrópsias que a gente fez, eles estavam dos botocinzas, no caso, no estágio 2 e 3, porque eles são animais que ficaram congelados por 1 ano ou 2 anos, até que foram feitas a necrópsia, mas eles estavam, ainda dava de ver bastante coisa, mesmo eles congelados. Aí o código 3, que são decomposições moderadas, né, que ainda assim a gente coleta para o histopatológico, mas aí já tem alterações por putrefação, no caso, que pode acabar mascarando uma possível lesão. Aí o código 4, né, que já são animais em decomposição avançada, que aí, no caso, o estudo desse já vai ser mais osteológico, e também a gente tenta salvar alguma coisa para histopatologia, mas não dá muito certo, e também para a pele, para busca de metais pesados. E o código 5, que já é um animal mumificado ou esquelético, que é, no caso, esse aí que vocês podem estar observando. Esse animal já vai ser só para estudo osteológico e também a pele para metais pesados. E na necrópsia é muito importante saber o histórico do encalhe, a espécie, o sexo, a idade estimada desses animais, o peso, sempre que for possível, né, pesar esses animais. Vocês vão ver que isso tudo vai depender da ocasião, nem sempre dá de pesar, nem sempre é bonitinho como está descrito no manual da técnica de necrópsia, né. Sempre fazer as medidas, né, as condições físicas do animal, se tem perda tecidual, presença de marcas de interação humana, cicatrizes ou ferimentos. Então, a gente observa, né, o score corporal, e o score corporal, ele é visualizado pelo eixo dorsal do animal, né,
que você vai olhar a massa muscular, no caso dorsal. Se ele está magro, vai ter essa perda, né, desse músculo, né? Ou se tiver com edema também, vai dar de perceber. Então, tudo isso tem que ser avaliado. A determinação do sexo, tem a fenda genital e o ânus. Quanto mais próxima a fenda genital for do ânus, é fêmea. Se passar de 10 centímetros, no caso, aí é macho. E também na fêmea é possível observar também em algumas a glândula mamária, no caso dos animais mais adultos. E aqui é muito importante a gente fazer, né, a avaliação macroscópica na cavidade oral, como o Márcio falou aqui, a gente tem a cultura de que o boto, ele pode trazer a pessoa amada e tudo, então, os populares, eles acabam arrancando dentes, o olho do boto, a genitália, então, tudo isso tem que ser observado, porque, geralmente, essa população, ela acaba manipulando esses animais. Então, por isso, a parte de conscientização que o Márcio falou na palestra dele. E a técnica de necrópsia, essa daqui, a gente faz esses cortes transversais porque a gordura, ela tem que ser tirada toda separada, né, da parte muscular. Então, faz esses cortes transversais, retira essa capa de gordura ela é pesada, vai ser medida também a espessura. Aí ele fica desse jeito, depois de retirada a gordura, a gente tira o músculo, né, que fica na parte dorsal, retira toda essa parte muscular, porque a gente vai fazer desarticulação das costelas. Isso tem que ser de forma bem criteriosa, com muito cuidado, para não causar nenhuma alteração, né? E então, a gente retira essa parte da costela, aí vai estar a distribuição anatômica dos órgãos, né? Essa daqui já é a foto das costelas retiradas, e podemos visualizar os órgãos na posição anatômica. E aqui um pouco também da medição da gordura, como é feito, né? E nem sempre é bonitinho, né? Como a gente queria que fosse. Essa foi uma baleia que foi encalhada, uma cachalote, no município aqui. Esse foi o encalhe mais próximo que a gente teve, que acho que é em torno de 1 hora que chega nessa praia, 1 hora e meia, dependendo da velocidade. Então, não são as condições adequadas, a gente tenta fazer o mais possível dentro da técnica, porque aí a gente fica lutando contra o tempo, né, porque aqui, por conta da maré, aí aqui a desarticulação, né, da cabeça, aí a gente já precisa de ajuda, de trator e tudo. Mas isso foi possível porque foi num local próximo, de fácil acesso, e como o Márcio falou, nem sempre é assim. Aqui a nossa amiga Laura, que vai palestrar na próxima, dentro da baleia, né, para vocês verem, as condições não são as ideais, né, a Discovery que lute para fazer as necrópsias que nem a gente, né, mas são as condições que a gente tem para aproveitar o material, aproveitar o animal, para a morte dele também não ser em vão, fazer a coleta o máximo de material possível. Então, a gente acaba trabalhando com o que tem, o que está no nosso alcance, tentando fazer o melhor trabalho possível. E aqui, como o Márcio falou, os ossos, eles são tombados no museu, então a gente não pode fazer a abertura do crânio desses animais para tirar o encéfalo. A gente acaba que não faz histopatológico, né, do sistema nervoso. A gente coleta o material mais para fazer biologia molecular, por conta que a gente tem que preservar o crânio, porque eles vão ser tombados no museu.
E as necrópsias que a gente já fez até agora, 2020, né, que ninguém mais... Até 2019, digamos assim. 16 animais, no caso, esses todos foram Sotalia guianense, que é o boto cinza. Aí esses são os anos, desde 2017, a gente tem feito, a maioria desses animais é de captura acidental. Por mais que esses animais são encontrados na praia, que são de encalhes, eles não são aqueles encalhes em massa que acontecem em outras regiões, não. Esses animais, eles têm marcas de rede na avaliação macroscópica, então são animais que foram provenientes da pesca acidental, né, da captura acidental, que os barcos pesqueiros não recolheram para fazer a entrega para o GEMAN. Aí, no caso, eles acabam soltando, esses animais ficam à deriva até vão encalhar, digamos assim, em uma praia e vai ser recolhido. Então, as necrópsias deles são feitas no laboratório, algumas, né? As que são entregues pelos pescadores, elas são feitas no laboratório. Outras são feitas a campo mesmo. Aqui está o Hugo, eu e a Jaqueline, que é do GEMAN. Então, a gente acaba fazendo, e como vocês podem ver, as condições dos animais encontrados na praia, geralmente eles estão no estado de 4 em diante. A gente não encontra animal código 2 e 3 na praia, mas animais em estados avançados já de decomposição. Aqui, né, necrópsia também no laboratório, que é mais fácil, sombra e água fresca, né? A gente faz necrópsia quando é no laboratório. Então, eu vou falar um pouco das necrópsias que a gente já acompanhou. Aí, no caso, tem a cachalote, né? Que essa foi em 2014, em Crispim. A cachalote, o macho chega até 16 metros, um macho adulto, a fêmea pode chegar até 11 metros. E a cachalote, ela é caracterizada por ela ter essa cabeça grande, quadrangular, né, o corpo robusto. Então, essa característica da cachalote. E, como vocês podem ver, né, ela está praticamente toda enterrada, né. Então, a gente vai acessar pelo lado que está disposto para a gente, né. Então, esse animal está praticamente todo enterrado. Ele tinha 10 metros, era uma fêmea já, adulta. Então, ela é a primeira imagem lá que eu mostrei, da Laura dentro dela lá, fazendo a necrópsia. Então, a gente encontra assim, né, a gente procura fazer dar o nosso jeito. Essa outra necrópsia foi também de uma cachalote. Essa daqui foi no Marajó, do outro lado do Marajó, muito longe. A gente teve que pegar uma balsa para chegar no Marajó. Do Marajó, a gente teve que pegar um outro barquinho para chegar em um outro local, depois vai de caminhonete, chega no local, vai de moto. Tanto que a gente saiu 6 horas da manhã de Belém e nós chegamos no local para fazer a necrópsia, já era às 16 horas da tarde, e o animal estava desse jeito, né? A gente faz um esforço, né, muito grande, como esse animal já estava encalhado, até que chegou a notícia de que o animal estava encalhado, até a gente chegar, aqui é muito quente, então é muito rápido a decomposição desses animais, e acabou que a gente aproveitou, né, os ossos, né, para estudo, e também a pele para fazer estudo de metais pesados. E nesse dia a gente não conseguiu voltar, a gente acabou ficando no local da necrópsia, dormimos lá porque a maré encheu, aí a gente tem que lidar com isso, com as enchentes da maré, então a gente não voltou nesse dia, a gente acabou voltando no outro dia, por conta da maré. E a gente também tem uma necrópsia também de uma baleia mink comum, que foi também na praia de Marapani, 2016, se eu não estou enganada, não lembro direito. E esse animal também é um animal grande, né? E aqui estão as características dela: cabeça triangular e pontuda, com apenas uma crista longitudinal, um animal bem bonito, mas infelizmente a gente não conseguiu ver ele como ele é, né?
porque olha o estado que ele estava. Esse animal já estava no estado 4, a gente coleta em amostra, né, porque a gente é brasileiro, não desiste, né, então a gente coleta, e para o histopatológico, mas a gente não aproveita quase nada para fazer a descrição, o detalhamento das alterações macro, micro, aí fica bem complicado, porque vocês podem ver, você nem consegue distinguir que animal é esse, né, desse jeito. Essa outra necrópsia foi uma cachalote anã. Esse animal, a gente conseguiu fazer a necrópsia, ela foi feita no laboratório, que é um animal pequeno, e esse foi o primeiro encalhe dessa espécie na costa norte do Brasil, né? Tá aqui o animal, né? As criancinhas curiosíssimas para saber sobre a espécie. É um animal relativamente pequeno, né, em relação às outras baleias. Uma outra que foi a jubarte, essa daqui ficou famosíssima, rodou o mundo essas imagens, porque ela apareceu na floresta, digamos assim, mas na verdade é no meio do mangue. Esse fato aconteceu porque a gente teve uma maré muito alta e choveu, vento forte, e acabou que ela foi parar dentro do mangue, na região de mata, mas nada de extraterrestre, nada disso, foi apenas fenômenos naturais mesmo. E esse animal também foi muito a dificuldade para chegar no local, a necrópsia também não foi feita da forma como vocês podem ver, foi muito rápida por conta da maré, a gente trabalha muito contra a maré aqui, que tem que ser muito rápido, não dá de fazer uma necrópsia bem minuciosa, então faz a medição e coleta o que é possível do animal. E olha como foi que os meninos chegaram nessa necrópsia. Foram aqui, esse transporte conhecido como rabeta, então eles foram nesse barquinho até chegar lá, chegaram lá, tiveram poucas horas para fazer a necrópsia, voltaram, e depois eles não conseguiram voltar mais para terminar, porque a maré tinha subido, já tinha levado o animal para outro local, então é bem complicado. E vou falar um pouco das causas de morte, né? A causa de morte de cetáceo de origem não infecciosa. As principais causas de morte observada, né, por nós, foi o afogamento, né, desses animais por causa do emalhe nas redes de pesca. Aí a gente pode observar, esse animal tem bastante marca de rede, né? Aí mais marcas, né, de rede nos animais, então são marcas lineares de rede de pesca. E foram 16 animais, 15 animais, eles tinham marcas de enredamento. Então, por isso, a principal, tanto os achados macro quanto o achado micro nos histopatológicos, eles levaram esse diagnóstico, né, de afogamento. Aqui, uma imagem, né, do pulmão, aí a gente vai evidenciar o edema pulmonar e a congestão, né, vocês podem observar que o edema, ele está bastante corado, né, pela eosina, porque quando entra água salgada nos pulmões, dá essa característica, né, de animais que foram, que sofreram afogamento. Então, essa é a principal lesão que foi observada em todos os animais nos botos encalhados. Encalhados não, capturados acidentalmente. Uma outra alteração, né, que é indícios de embolia gasosa também, né, foi observado. Essa embolia gasosa, ela se dá por conta da retirada desses animais muito rápido. Eles têm adaptações fisiológicas, que eles conseguem, né, ficar em baixas profundidades, só que quando eles vão emergir para respirar, eles vão emergindo de forma gradativa. E quando esses animais são capturados na rede, eles são retirados abruptamente.
Aí tem essa embolia gasosa, que é, no caso da síndrome do mergulhador, né, que a gente ouviu falar. Então, aí vocês podem observar que é a presença de gás dentro dos vasos. E uma congestão também. Então, associando congestão, edema e mais esse achado de embolia, essa foi considerada a principal causa de morte desses golfinhos. Também tem origem infecciosa, né? Esse artigo a gente publicou em 2017, foi o primeiro relato, né, de herpes vírus genital e um Sotalia guianense. Era esse animal, era uma fêmea adulta, né, a gente pode observar que ela tem um score corporal baixo, e a lesão na vulva, uma lesão apontada que a seta está apontando. E na microscopia, né, a gente observou essa lesão papilar. A princípio, a gente desconfiou de papilomavírus, né, pode ser o mais comum. Aí vocês podem observar que também um aumento, né, maior, a vacuolização citoplasmática e também na ponta das setas as inclusões intranuclear. E a gente mandou esse material para as Ilhas Canárias, tá, para fazer, eles fizeram a PCR, aí foi positivo para herpes vírus, aí feita a árvore filogenética, foi positivo por um gama herpes vírus, então esse foi o primeiro relato, né, de infecção viral por herpes vírus aqui na nossa região. E mais sobre o boto cinza, né, que é o nosso enxame amostral, é o que mais a gente faz necrópsia, né. É muito comum também a gente encontrar nematóides no estômago. Aí vocês podem observar essa lesão nodular, né, com uma úlcera. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns nematóides espalhados. A gente está fazendo agora o trabalho de identificação, de morfologia e morfometria junto com o laboratório de parasitologia, né, animal, e também com um pós-doutorando, que é o Davi, que ele é especialista em eumintos. Aí a gente está fazendo as identificações, por enquanto está classificado em Anisakis, SP, né, aí a gente precisa da morfologia e morfometria e a biologia molecular para chegar à espécie. Esses animais, eles têm a morfologia muito parecida, digamos assim, eles acabam confundindo um pouco a gente, se for só no diagnóstico morfológico deles, então a gente precisa lançar a mão da biologia molecular para ter um diagnóstico preciso, né, para a determinação da espécie específica. Então, esse é do estômago, esse animal tinha algumas úlceras, mas vocês podem ver que ele tem uma baixa infestação, né, são poucos, acho que tinham 7 exemplares só contados, então tinha pouco. Outros também que a gente encontra no pulmão, outro nematóide também, que é o Alocercus, que é muito comum também nesses animais, só que os daqui da nossa região, eles não apresentam uma alta infestação parasitária, né, eles têm pouco. A literatura fala que ele não causa morte, os animais conseguem viver, exceto quando tem um alto grau de infestação, aí eles podem levar a uma pneumonia verminótica, ou então uma dificuldade de respirar, quando eles ficam na área da troca gasosa, pode também ter uma reação inflamatória muito elevada também, mas a gente não observou isso nos animais que a gente fez as necrópsias. E aqui é um corte, né, transversal
do nematóide, aí a gente vai ver um infiltrado inflamatório misto, né, nesse animal, esse é o pulmão dele, e o corte do nematóide. Essa é a baleia que eu falei, a cachalote anã. Ela estava prenha, né, um animal que estava prenha, que foi encontrado. A gente não sabe ao certo, ela tinha algumas marcas, pode ser de rede, a gente não sabe ao certo. A gente ainda está no trabalho, né, de identificação, de leitura de lâminas, porque é um trabalho que a gente demora um pouco, né, para fazer, porque a gente ainda está começando também a estudar, a gente compara muito com a literatura para tentar, né, não perder nenhuma lesão. Então, esse é o animal. Aí o útero dela, né, bem aumentado, né, por conta da gestação. Essa necrópsia, ela foi feita junto com uma turma, né, foi feita em aula prática. Aí, para vocês verem que muda muito, né, de animal para animal, depende muito. Essa daqui, foram horas para fazer essa necrópsia, foi coletado tudo, foi medido tudo, foi pesado. Então, a diferença de uma necrópsia feita na sala de necrópsia, onde a gente pode ficar o tempo todo lá, horas, 10 horas fazendo necrópsia. Quem acompanha as necrópsias com a gente sabe que as necrópsias, elas demoram muito quando é feita na sala de necrópsia, porque realmente a gente tem que coletar tudo, tem que fotografar tudo. Então, são necrópsias que demoram muito para fazer. E esse é o estômago da baleia. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela tinha inúmeras úlceras e conteúdo sanguinolento. E ela tinha incontáveis parasitos nematóides. Gente, incontáveis mesmo. Eu estou trabalhando com esses parasitas, eu e a Lana, outras estagiárias do laboratório de parasita, a gente não conseguiu ainda contar, porque é muito parasita, e a identificação dele demora muito. A gente já conseguiu chegar, que são anisakis, só que não é só apenas uma espécie de anisakis, ela tinha 5 espécies, pelo menos, diferentes, que até agora na morfologia a gente chegou a 5 morfotipos diferentes. Então, para vocês verem que um animal, ele pode ter vários tipos de espécies parasitando. Então, ela tinha um alto grau de infestação. Aí, as úlceras, né, ela tinha muita úlcera por conta, né, muitos parasitos, no caso. Então, ela tinha uma lesão bem severa na mucosa gástrica dela. E aqui o estômago, né, a gente pode observar o corte transversal do nematóide, no caso, aí cercado por infiltrado inflamatório, e aqui já a espécie clarificada, né, aí, no caso, essa daqui a gente conseguiu chegar a nível de espécie, é um Anisakis pajai, né, e existem outros tipos de Anisakis que a gente ainda não conseguiu chegar na espécie, né, então a gente está trabalhando nisso. É um trabalho bem demorado para identificar os parasitas, porque, como eu falei, como é difícil, é muito trabalhoso, é caro, então a gente trabalha tudo o que tem de alteração, a gente trabalha dentro procura trabalhar tudo. E, então é isso, gente, era isso que eu tinha um pouco para falar para vocês. Muito obrigada, qualquer coisa eu estou à disposição aqui. E é isso. Meu Deus, estava tentando desbloquear esse microfone. Muito obrigado, Não Indy. travou, não, gente? Não, tá, foi ótimo, perfeito, super fluido. Quem tiver aí perguntas sobre algum tema, alguma coisa sobre isso que a Gia apresentou, pode fazer no chat.
Mas eu tenho algumas dúvidas aqui, que é, por exemplo, tu falaste sobre realmente ser super complicado de chegar nos locais e tal. E quando vocês chegam lá e vocês têm, por exemplo, 1 hora para fazer as necrópsias porque a maré está subindo, o que vocês fazem? A gente geralmente prioriza coletar, né? Abrir e coletar. Porque, na verdade, quando vai fazer a necrópsia de baleias, é uma equipe bem grande. Então, é dividido, que tem a equipe do GEMAN, que é do laboratório lá do Emílio Gueldes. Eles ficam com a parte de fazer as medições e tudo. Então, eles, como eles são bem experientes nessa área, eles acabam fazendo bem rápido, né, essas medições e tudo. E a gente fica na parte de tentar coletar o mais rápido possível as amostras. A nossa prioridade acaba sendo fazer a coleta, tanto para congelar quanto para o histopatológico, porque no caso dessa baleia de Crispim, é muito... Gente, as nossas facas desamolavam em menos de 5 minutos. A gente cortava, a bicha já estava desamolada, porque a gordura desamola muito rápido a faca, o bisturi nem se fala, desamola muito rápido, então é bem complicado. A gente faz um corte e já entrega para amolar, tem que ter alguém amolando. Então, a gente prioriza realmente fazer a coleta do máximo de material possível. Ah, sim. E é muito importante salientar essa colaboração com a comunidade, porque quando a gente está lá cortando, geralmente a gente não tem esse tempo de amolar a faca, mas a comunidade sempre está lá ajudando a gente, não só nisso, mas também entrando em contato com o GEMAN e tudo isso. Mas, tipo, fala na tua visão, qual essa relação com a comunidade, porque ela é tão importante, assim. Em relação com a comunidade, por conta deles avisarem para a gente, e eles ajudam muito também em carregar, eles ajudam muito também no serviço braçal, e hoje em dia eu estou até devendo uma visita à comunidade, à cidade de Colares, onde foi encontrada essa última baleia, porque a gente, como já passou quase 2 anos, né, a gente ainda não fechou o diagnóstico, porque a gente precisa de resultado de biologia molecular, a gente não tem tudo, então é importante a comunidade ajudar a gente, mas também a gente levar isso de volta para eles, para conscientizar, porque, tipo, olha, esse animal, ele tinha uma doença viral, será que a gente não poderia, né, se infectar, no caso da brucela? Não tem relatos aqui, né, de brucela na nossa região. Tem trabalhos feitos em Manaus, com Inha, se eu não estou enganada, que foi feito para brucela, que eles encontraram. Mas não tem. Então, é importante o trabalho da comunidade em relação a nos avisar, a não destruir a carcaça, conscientizar também, porque muitas das vezes eles acabam eles tiram a gordura que eles chamam de banha, para fazer medicação, que eles acham que tem um poder medicinal. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar a comunidade, conscientizar ela, de avisar que é importante o trabalho com esses animais, que é importante conhecer a saúde, né, do oceano, no caso. Sim. Eu me lembro de uma palestra da professora Valíria, que está até presente, boa noite, professora, que ela falou que foi para um lugar muito distante e não deu para fazer a necrópsia naquele dia, mas a comunidade, sempre muito aberta, acolheu o pessoal que foi para lá e eles conseguiram dormir, foram super hospitalares não sei, e eles conseguiram dormir lá e conseguiram fazer a necrópsia no outro dia. Então também Sim, foi essa do Marajó, da Cachalote. Da Cachalote. A gente não conseguiu voltar e fazer toda a necrópsia. Tem uma pergunta aqui da Laísa Bonai. Como é que fica o diagnóstico de animais que foram encontrados em estado avançado de decomposição? Leva-se em conta o exame histopatológico? Se leva em conta que o resultado da histopatologia fica bem prejudicada por conta dessa decomposição? A gente,
processa, né, o que dá de processar, mas digamos que todos dão inconclusivo, por conta das alterações, que é muito, os animais já estão em alto grau de autólise, então a gente não faz esse diagnóstico. O que é feito são o estudo de metais pesados, no caso, já vai para outro estudo que a gente a gente não está fazendo essa parte ainda, né? Ficou de uma doutoranda a fazer, mas acabou que não deu certo, mas ainda continua esse estudo para fazer. Como eu falei, é um processo um pouco demorado, porque a gente tem pouco recurso, infelizmente, a gente tem pouco recurso. A gente queria trabalhar mais com biologia molecular, porque daria de fazer o diagnóstico de biologia molecular, mas, infelizmente, a gente não temos os primers que são necessários, a gente precisa... O meu trabalho, por exemplo, ele foi mandado para fora, porque a gente tem o equipamento para fazer a biologia molecular, mas a gente não tem o recurso para comprar o primer, digamos assim, para fazer um diagnóstico. Tem um outro caso que foi de um peixe-boi, que não entrou aqui nessa palestra, que era de cetáceos, que, para complementar o diagnóstico, foi mandado para a Fiocruz. Então, a gente trabalha muito com parcerias, né? Nós trabalhamos muito com parceria para chegar. Então, é um processo um pouco demorado até chegar à fase final do diagnóstico final desses animais. Puxando isso eu acredito que sim, mas puxando sobre essa questão de decomposição, tu falaste que geralmente na praia são encontrados animais em código 3, mas nas fotos a gente viu animais que estão em de estado código 3 em fresco. diante, né? Em diante. Mais Mas 3, 4 e 5. E nesses casos que aparenta ser mais fresco, como é que foram mostrados na necrópsia no laboratório? Como eles chegam no laboratório? Esses animais que são teoricamente frescos, né, digamos assim, eles são capturados na rede de pesca. Os pescadores, eles guardam na geleira que eles têm, né, guardam esse animal e eles contactam o GEMAN, no caso, aí eles vão buscar e congela. Aí é assim que a gente tem um animal fresco, mas que não é fresco totalmente, né? Ele é um animal congelado, que muitas das vezes fica 5 meses congelado, até 1 ano congelado para fazer a necrópsia. Então, é dessa forma que a gente trabalha com esses animais frescos. O mais que foi fresco que a gente fez foi essa baleia, que ela foi encontrada nesse dia, e nesse dia mesmo foi feita a necrópsia no final da tarde. Porque, como eu falei, é uma cidade próxima, acho que leva 3 horas, se eu não me engano, de viagem, eu não sei muito bem, porque eu não fui, outras pessoas que foram buscar. Então, deu de trazer ela para fazer no laboratório, e foi feita no mesmo dia. Então, isso vai depender muito do local que esses animais são encontrados e na forma, se os pescadores vão entregar ou não, porque tem um grupo de pescadores que entregam, né, que fizeram um curso, que fazem, que como o Márcio mostrou, tem todo um trabalho do GEMAN. Então, eles fazem palestras, então esse grupo de pescadores, eles já são conscientizados que se cair na rede de pesca, eles não vão ser penalizados, que eles têm muito medo de ser punidos por conta disso, mas que se eles fizerem esse trabalho, eles não vão ser punidos, no caso, se eles entregarem esse animal, né, que acaba morrendo na rede de pesca. Entendi. E nessas tuas participações, desses longos anos que tem visto isso, como tu consideras essa participação de governantes? Porque a gente viu lá em uma das fotos, que foi muito legal, que um trator ajudou a levantar a cabeça. Essa disponibilização de equipamentos por parte de prefeituras, e tu achas que são grandes? O que tu pensas sobre isso? Olha, depende muito da comunidade, né? Tem lugares que eles realmente são... Quer dizer, a gente não encontrou nenhuma dificuldade, né, em que eles podem ajudar. Eles ajudam, a prefeitura, no caso, a SEMA também, o IBAMA.
São parcerias entre a SEMA, o IBAMA, o museu. Então, a comunidade, ela procura muito ajudar, até porque, quando encalha uma baleia, chama a imprensa, chama todo mundo, é um acontecimento, né? Então, eles vão... É uma forma também da comunidade, no caso, os prefeitos se promoverem, digamos, dessa forma, ajudando. Então, por conta que é um acontecimento. E sempre a gente teve apoio da comunidade, tanto na região para cá do Salgado, né, que a gente tem as mesorregiões aqui, quanto no Marajó, eles ajudam muito. A gente nunca teve problema em relação à comunidade. Entendi. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser A aparecer aí, professora pode Valíria quer ficar falar um à pouquinho, professora? vontade. Ela disse que a internet dela não estava muito boa, então, vou ver aqui o chat, o que tem. Muitas felicitações, que adoraram a palestra. A pergunta da Laísa. Parabéns para ti, Gi. Eu queria salientar um ponto que eu acabei esquecendo na palestra, é que os animais, eles são animais saudáveis. A maioria deles, no caso do boto cinza, que são os que a gente encontra em estado melhor para fazer o estudo patológico. São poucas as alterações que a gente encontra, pouco parasita. Então, são animais saudáveis. Por conta, a diferença dos relatos dos estudos que são feitos no Nordeste, no Sul, é diferente. Eles encontram mais doenças virais, bacteriana, infestação parasitária maior. E os animais daqui, eles são animais mais saudáveis. E como é característica do boto cinza, né, ele é animal residente, então ele fica aqui na região. Ele não vai para outros lugares tão distantes daqui da região. Então, são animais saudáveis que a causa da morte principal realmente foi o afogamento. Entendo. E tu sabe alguma coisa do porquê seria essa industrialização, seria a poluição, o porquê dos animais de lá serem mais afetados por micro-organismos e outras coisas do que os daqui? Eu creio que por conta da poluição, né, que tem para lá na Baía de Guanabara, no caso, e também, eu creio que as indústrias, né, eu não tenho muito acesso a isso, mas o que fala, alguns trabalhos que tem do Moura, que eu só lembro sobre o sobrenome dele, desculpa, mas é o Moura, que a gente conhece os pesquisadores pelo sobrenome, né, ele trabalha com metais pesados, ele trabalhou com o Siciliano, né, que é um pesquisador da Fiocruz, então são animais que são encontrados mais metais pesados. Aqui na nossa região, ele fez um levantamento, Moura, mas foi pouco também. E a gente tentou fazer no doutorado da Adriana, mas acabou que não deu certo, que o nosso governo, infelizmente, não investe em pesquisa, está aqui no protesto, que não investe em pesquisa, então a gente faz porque gosta, na cara e na coragem, e muitos desses resultados são muito do esforço dos professores em querer comprar material, que eles compram muitas das vezes material com o próprio dinheiro do salário deles, que eles compram material. Então, a gente faz pesquisa porque gosta, né? E a gente tem pouco incentivo para fazer. Talvez tenha mais poluição, talvez não tenha, mas a gente não sabe, a gente está começando o estudo agora, então é uma coisa é uma lacuna ainda aqui para ser descoberta. Entendi. E a pergunta que eu fiz para o Márcio, que é contar alguma história que tu achaste inusitada nessas tuas caminhadas pelas praias, assim, que tu não esperava acontecer contigo e acontecer. Tem alguma coisa para Gente, compartilhar? foi uma coisa engraçada, na verdade, que aconteceu comigo, que ficou bem marcado. Eu fui fazer o monitoramento, aquela foto que mostrou eu e o Hugo e a Jaqueline, a gente foi fazer em uma praia que é chamada a Ilha da Romana, é uma ilha realmente. E a gente ficou o dia todo andando no sol, e eu fui de leg. Não sei se vocês sabem, a leg vai até o joelho. Eu fiquei com a pele, com a canela toda escura e para cá toda branca. Eu fiquei com a mão
preta. Eu fiquei muito engraçada, porque o monitoramento acaba que são horas no sol. E para quem não é aqui da região, gente, aqui é muito quente. Aqui o sol é um sol para cada pessoa. A gente brinca. E na praia, areia branca refletindo ali, eu me queimei todinha. Eu fiquei um tempo que eu não usava bermuda, só calça, porque foi horrível. Foi uma história engraçada. Mas fora que quando eu vou para o Marajó, eu tomo altas doses de Dramin para eu não vomitar, para eu dormir na balsa, porque é muito forte as maresias, as ondas são grandes, então é assim, eu me doco de Dramin para fazer essas viagens, para atravessar para ir para o Marajó. Foi exposta aqui, falaram que tu caíste de moto numa ida para o Marajó, Ah, até caí, aquela... olha, nem lembrava disso, caí de moto, tudo isso já aconteceu comigo, nem lembrava. Temos o Matheus Batista aqui que tá... Pode ficar à vontade, Matheus, tá aparecendo, se quiser fazer uma pergunta. O áudio está desligado. Eu acho que aconteceu alguma coisa, não sei. Não faço ideia. Não sei o que aconteceu. Eu acho que ele ligou sem querer. Será? Oi, Matheus? Não está ouvindo? Bom, eu acho que ninguém mais, então, tem perguntas. Eu queria agradecer, Gê, a participação. Esse assunto realmente eu adoro, então eu sou um pouco suspeito a falar. Também queria agradecer ao IMV, porque ele está ajudando a gente para esse certificado ser ainda muito melhor, a disponibilização dele, principalmente ao Lapato, todos os colaboradores, estagiários, mestrandos, os professores, os doutorandos, que sempre estão junto com a gente, com a Lapan, ajudando a tudo isso, e também ao Geman, né, por disponibilizar essas amostras para a gente, para Sem o que a gente Germano Emílio consiga... Guildes. Sim. E queria lembrar também para vocês que na quinta-feira, no dia 25, a gente tem outras duas palestras, que é com a Laura Paredes, que ela vai abordar doenças infecciosas do sistema nervoso de bovinos, e também com a Natália Freitas, que ela vai falar sobre a patologia veterinária forense. Então, é isso, agradeço a participação de todos, muito obrigado por estarem até aqui, e então a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau.